Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda, uma das pediatras do Saúde for Kids. Tudo bem com vocês? Hoje a conversa de hoje é sobre o retorno às aulas. Não para a gente falar sobre o Covid, sobre a pandemia, mas sim a volta das infecções respiratórias, as nossas conhecidas bronquiolites e gripes por influenza. O ano passado foi um ano atípico, a gente quase não teve essas infecções. Por quê? Porque as crianças ficaram em casa. Por conta da pandemia, as crianças acabaram sendo poupadas das suas infecções normais. A gente sabe que quando as crianças começam na escola, no primeiros 6 meses elas acabam tendo 2 infecções por mês, depois elas passam a ter uma infecção por mês e depois elas conseguem desenvolver sua imunidade. O ano passado a gente não teve isso, então os hospitais ficaram vazios, as internações, os consultórios. E esse ano a gente vai voltar com as infecções, a gente já voltou com as bronquiolites, a gente já voltou com as gripes. Tá? E a gente tem que lembrar que os mesmos cuidados que a gente está tendo em relação ao Covid valem para as infecções respiratórias. Na verdade, muito mais do que o Covid, porque o Covid ele não pega as crianças tão de cheio como pega os adultos, mas as infecções respiratórias, as bronquiolites e as gripes e os resfriados, esses sim são um grande risco das crianças. A gente tem as bronquiolites causadas pelo sincicial respiratório, as gripes causadas pelos influenzas, e eles vão voltar. Então, qual é a dica agora? Gente, se o seu bebê, a sua criança, a gente sabe que eles têm que voltar para a escola, e tem mesmo, mas tá gripadinho, tá com o nariz escorrendo, teve febrinha, não é porque você acha que não é Covid que ela tem que ir para a escola, ou que ela pode ir para a escola. Criança com nariz escorrendo ou com febre deve ficar em casa. Por quê? Não pelo risco de passar um Covid para uma outra criança, mas exatamente pelo risco de passar um sincicial ou influenza, tá? Para essa faixa etária, o vírus sincicial que causa a bronquiolite pode levar à internação sim, e o influenza, principalmente o H1N1 que causa a gripe, leva à internação. Então, para essa faixa etária, gente, é muito importante. Criança gripada tem que ficar em casa. Por quê? Para não levar para os amiguinhos, para não levar para as outras crianças a infecção. A gente tem que aproveitar o aprendizado agora do ano que passou da pandemia para as infecções dos nossos filhos, que são tão importantes quanto o Covid. Cuidado aí com adenovírus, com influenza, com rinovírus, infecções que a gente nunca deu atenção. A gente não como pediatra, mas que a sociedade em geral nunca deu atenção, porque é uma gripinha, leva para a escola. A gente tem que trabalhar, a gente precisa deixar a criança em algum lugar. Mas a partir de agora nós temos que prestar atenção diferente. Eu levo meu bebê para a escola porque ele precisa ficar, eu não tenho como deixar sem trabalhar, mas ele vai passar isso para outras crianças, E outras crianças vão passar para os nossos. Então, a dica é essa. Teve suspeita de qualquer infecção respiratória? Fique em casa, As infecções respiratórias comuns dos bebês, lavar bem o narizinho, não compartilhar copo, prato, tomar um pouquinho de cuidado enquanto a criança estiver doente, não deixar ela em contato com outra criança doente, para que isso a gente consiga manter as bronquiolites e os influenzas baixos como foi o ano passado. As crianças precisam sim voltar para a escola, elas precisam dessa convivência, elas precisam para o seu desenvolvimento, mas elas não devem voltar se elas estiverem doentes. Elas voltam para a escola e o primeiro sinal de qualquer infecção é para ficar em casa até melhorar. Lembrar que as crianças pequenas, menores de 3 meses, são crianças com maior risco. Então, quem tem irmãozinho, as mães aí que tem os bebês pequenos e tem um irmãozinho que está voltando para a escola, é sim para voltar para a escola, não tem problema. Mas se o irmãozinho tiver escorrendo o nariz, ou tiver tossindo, ou tiver febre, não deixa ele encostar no nenê por um tempo, explica para não causar ciúmes ou nada assim, mas manter essa criança longe do bebê pequeno até melhorar, certo?
Isso tudo vai passar algum dia em relação ao Covid, mas as infecções respiratórias das crianças não. Então, a gente tem que manter esse hábito para sempre agora, para que a gente consiga evitar que os nossos bebês tenham evitar não, mas consiga diminuir a quantidade de infecções respiratórias, ok? Boa sorte para todas!